Livro de João, capítulo de número 6, vou pedir que você se coloque de pé para lermos o versículo 37. João 6, 37. É apenas um versículo e sobre ele eu quero explanar a mensagem dessa noite. E ela diz exatamente assim: todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu vou ler novamente. Todo aquele que o meu Pai me dá, vem a mim, virá a mim, e o que vem a mim... Você pode repetir de novo? De maneira nenhuma. Senhor, eu oro para que essa noite a Tua palavra seja flecha que acerte alvos, e que o Senhor outra vez fale conosco no nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Eu estou diante de um texto das muitas expressões lindas escritas por João. João escreve uma carta endereçada à igreja, um evangelho endereçado à igreja, e as suas palavras sempre apresentam Jesus, o verbo que se fez carne, o pão vivo que desceu do céu, a água que sacia a nossa sede. Ele apresenta Jesus como a porta, como a verdade, como o caminho, como a vida, como o bom pastor. Ele apresenta Jesus das muitas formas. Mas agora, no capítulo 5, 6 e 7, ele apresenta uma série de discursos feitos por Jesus. E esses discursos caminham sobre a proposta entre a vida com Deus e a vida nesse mundo. E de repente, Jesus usa essa expressão: todo que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa expressão é utilizada porque os seus ouvintes estão divididos entre seguir a Jesus e não seguir a Jesus, entre servir a Deus e não servir a Deus. Por isso hoje eu quero caminhar a minha mensagem sobre duas perspectivas que caminham para a mesma pergunta: o meu encontro. Quando foi o seu encontro com Deus? Você se lembra desse dia? Você já teve este encontro? Pois olhando para esse texto, eu encontro dois grupos específicos que têm ou tiveram um encontro com Jesus. E aqui eu encontro a primeira classe. A primeira classe está na expressão dizendo: todo aquele que meu Pai me dá, todo aquele que vem, todo aquele que é trazido a mim. Essas pessoas são conhecidas como os que foram levados até Jesus. E a Bíblia é repleta de exemplos assim. Basta você ir para algumas outras páginas, mais precisamente no capítulo 8 de João, e você vai encontrar a história de uma mulher, sua vida um tanto duvidosa. Diz que ela foi apanhada em flagrante ato de adultério, e ela é trazida a Jesus. Ela é lançada aos pés de Jesus, e jogada aos pés de Jesus. Agora as pessoas perguntam: o que fazemos? Ela merece ser apedrejada. O que tu dizes? Aquelas pessoas trouxeram aquela mulher até ali. Ela está sendo trazida, movida pelas circunstâncias. E quais foram as circunstâncias? As críticas, as acusações, as pedras que as pessoas carregavam na mão, o flagrante adultério, o pecado dela em si. Ela foi trazida até Jesus. Essa expressão diz para mim que muitas das vezes nossas circunstâncias nos levam até Jesus. Nossas situações em volta nos levam até Ele, sejam diante de problemas, sejam diante de palavras contrárias que ouvimos, porque se você não sabe, alguém pode ter uma palavra que essa palavra feriu tanto você, e ela foi o caminho pelo qual Deus te alcançou. Talvez você tenha vivenciado experiências como desta mulher ou de tantas outras pessoas que foram trazidas a Jesus, movido pelas circunstâncias. Só que não é só as circunstâncias que levam alguém a Jesus. Os amigos também podem levar você a Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 5, nós encontramos a história de um homem que não tem seu nome, mas a sua situação: ele era um paralítico, conhecido na cidade de Cafarnaum. E agora, na sua paralisia, impossibilitado de ir até Jesus, ele é trazido, ele é levado até Jesus. E os homens que o levam são tão insistentes que quando chegam na porta da casa, ele não conseguem entrar. A casa está cheia. E eles trazem, mesmo assim, Jesus, eles trazem no seu coração um desejo tão forte de levar esse paralítico até Jesus, que eles insistem e colocam esse paralítico pelo telhado. Você foi trazido pelas circunstâncias, mas você também pode ser trazido por um amigo que conheceu você e viu a sua dor, se compadeceu dela, um amigo que se importou com você,
olhou e disse: você precisa de Jesus. Olhou e disse: você precisa conhecer o Jesus que eu conheço. Todavia, você pode não estar nesse primeiro grupo, você pode fazer parte do segundo grupo. E o segundo grupo não é os que são levados, é os que são atraídos. Os que são atraídos até Ele. E quando eu olho para isso, eu tenho em mente dois outros textos. Eu me lembro de um homem chamado Zaqueu. Ele não é levado, ninguém leva Zaqueu, até porque ninguém queria estar perto de um homem que era considerado ladrão. Mas o vazio de sua alma faz com que aquele homem seja atraído até Jesus, porque quando ele ouve falar de Jesus, ele ouve falar de paz. Quando ele ouviu os relatos de Jesus, ele ouviu os relatos de alguém que perdoa pecados, ele ouviu o relato de alguém que preenche vazio. E Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo tendo fama, se sentia vazio por dentro, se sentia atrocidado pela dor de sua alma, e isso foi o que Deus usou para trazê-lo, para ser atraído por ele. De repente, Zaqueu tem na cabeça um pensamento: eu vou até Jesus, mas eu sou pequeno, a multidão não gosta de mim, eu subirei a uma árvore, e basta eu subir lá, as pessoas vão olhar para mim, Jesus vai olhar para mim, e isso basta. E quando ele está em cima de uma árvore, Jesus para exatamente em frente a Zaqueu para dizer: desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Ninguém disse para Jesus, mas Jesus viu o coração vazio daquele homem. Jesus viu o vazio de sua alma e, se importando com ele, entrou na sua casa e disse: hoje chegou salvação nesta casa. Mas em Atos capítulo 8, capítulo 9, eu encontro um outro homem que é atraído, agora, não pelo vazio que sentia, pelo contrário, era um homem muito cheio de si, era um homem muito preponderante em suas ações. Eu estou falando de Saulo de Tarso, um homem de dupla cidadania, um homem benjamita, fariseu, cumpridor da lei e ao mesmo tempo um soldado. Esse homem tem debaixo de si um exército, um grupo de pessoas, e ele, enfurecido, chegou até os líderes da sinagoga dizendo: me deram uma ordem, e eu vou agora para Damasco, e eu prenderei tudo quanto for crente, prenderei esses homens e os colocarei no cárcere. E ele achava que era exatamente isso que ia acontecer, mas no caminho, ouça isso, no caminho, Jesus encontrou-se com Paulo, e ao encontrar-se com ele disse: dura coisa para ti é levantar-se contra os meus planos. Jesus veio ao encontro dele para dizer: você está com o coração cheio, mas eu estou pronto para te fazer um novo homem. E o Saulo de Tarso é convertido no Paulo, pregador do Evangelho. De uma forma muito simples, eu quero que você entenda que ou você é levado ou você é atraído. Algumas das pessoas que estão me escutando agora estão debaixo de um propósito de Deus. Deus tem um propósito específico para você, e por ter um propósito específico para você, Ele não desistirá de você. Você pode estar cheio como Paulo, você pode estar com um cangote grosso como diz o Ceará, Ele vai te encontrar no caminho. Uma hora ou outra você vai se encontrar com Ele, a luz mais forte vai brilhar na sua escuridão, e Ele vai dizer: dura coisa é fugir dos meus propósitos, porque quando Ele fisga um peixe, não dá para sair desse anzol. Eu fui preso nesse anzol. Mas ouça o final do texto: o que meu Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, e aí encerra o texto, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou você é atraído ou você é trazido. Seja qual for a sua realidade, Deus não rejeitará você. Chega dessa conversa de alguém dizer assim: não, você só foi até Jesus porque está passando problema. Ele te recebe com seus problemas. Não, você só foi a Jesus porque você está aí com seus amigos que te levaram. Ele recebe você com seus amigos. A expressão é muito clara em dizer: Ele não rejeita ninguém. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então hoje, eu estou olhando para um grupo de pessoas diferentes, homens e mulheres, das mais diversas sensações e emoções. E você está hoje aqui porque foi trazido por alguém, ou porque foi atraído por uma situação. E seja qual for, a voz de Jesus ecoa dizendo a mesma: meus braços estão abertos para receber você. Então eu vou te fazer uma pergunta:
Você vai vir até Jesus hoje? Talvez um amigo te convidou e você chegou aqui. Você agora pode ter um encontro com Ele. Talvez uma circunstância está te deixando tão triste, você diz assim: eu preciso ir à igreja. Ele está hoje aqui. Ele está hoje aqui para dizer: se você vir a mim, não te lançarei fora. Ele não lança fora. Então eu vou encerrar minha mensagem te fazendo uma pergunta. Hoje, você quer ter um encontro com Deus? Você quer hoje voltar para os caminhos do Senhor, se reconciliar com Jesus, fazer uma aliança com Deus? Você quer hoje tomar uma decisão de fé, sair do teu lugar, vir à frente e dizer: eu recebo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador?